Olá, paz e bênção a todos nós que juntos vamos estudar hoje mais um salmo. Mas antes de nós estudarmos este salmo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam neste canal, toque no sininho para que você possa sempre receber um novo salmo e deixe seu like para que possamos ajudar esse canal a crescer e junto para terminarmos o livro dos Salmos, completando os 150 salmos estudados. Amém? Hoje então nós iremos ver o salmo de número 3. É um salmo de autoria do rei Davi e é o primeiro salmo de atribuição, que quer dizer, ele foi atribuído ao próprio rei Davi quando ele teve que fugir de seu filho Absalão. Tanto é que o salmo tem o título assim: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, o seu filho. Então, vem logo uma pergunta, iniciando esse salmo, que mais praticamente nós vamos perceber no decorrer desse estudo, que é uma oração da manhã. Mas por que o próprio filho, queria matar Davi? Davi não era o homem escolhido segundo o coração de Deus? Por que será que aconteceu isso? Por quê? Davi foi escolhido para ser o rei de Israel, para ser o rei do povo de Deus. E agora ele se vê em fuga para não morrer pelo seu próprio filho. Mas ele não agradava a Deus? Sim, Davi sempre agradou a Deus. Será que Davi agradava a Deus porque quando pastor, para salvar suas ovelhas, ele matou um leão, matou um urso? Ou será que quando seu povo estava em dificuldade perante o gigante, Davi se colocou à frente, colocando à sua frente como arma o Senhor Deus e derrotou Golias? Ou será que ainda ele agradou a Deus quando ele não prejudicou a Saul? Isso nós não sabemos responder, porque isso vem de Deus. Deus usou Davi. Deus usou muito, Davi usou muito quando escreveu todos esses cânticos, todos esses salmos, que são orações que foi inspirada por Davi e por outros, alguns desconhecidos, que deixaram para nós e para gerações vindouras, de geração em geração, isso passará. E Davi foi quem praticamente escreveu mais de 70 salmos, mais de 70 cânticos, orações. São exemplos de escrita que revelou aqui na sua palavra, em várias épocas da vida de Davi, em vários momentos, a experiência que Davi teve com o Senhor Deus e nos passou para nós isso. Davi sempre viveu em paz, em meio das tragédias, das guerras, dos conflitos. Tudo que Davi passou aqui na terra, ele vivia isso em paz, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Eu acho que a resposta é essa, porque Davi vivia em paz. Davi não lamuriava, Davi não reclamava, Davi depositava no coração de Deus a sua confiança e vivia em paz. Então vamos ver o primeiro verso, aonde diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São inúmeros os que se levantam contra mim, são muitos os que se levantam contra mim. São muitos aqueles que dizem de mim,
não há salvação para ele. Estão dizendo, Senhor, que não há salvação para mim. Veja bem, Davi está orando e falando com Deus claramente que muitos acusam que não há salvação para ele. Mas por que será que o seu povo, por que será que seu filho se rebelou contra ele? Se nós pegarmos lá no livro de 2 Samuel, se nós pegarmos o capítulo 11 e 12, iremos ver claramente toda essa história e que aí, nesses 2 capítulos, Deus vai se sentir triste com Davi, porque Davi desagradou o coração de Deus. O que Davi fez? Davi, ele se torna um pecador, ele se torna um adúltero, porque ele cobiça, engravida a mulher que não era sua, e ainda mais, ele manda matar o marido para ficar com ela. Então Davi foi adúltero e foi homicida, e ele também foi mentiroso e foi falso. Mas apesar disso tudo, em que a palavra que nos relata, Deus perdoou Davi, perdoou, mas pesou a mão sobre esse filho do pecado. Davi não pôde criar esse filho porque esse filho morreu, Deus tirou esse filho. Mas não para aí, a casa de Davi vai sofrer muito, mais ainda. Pois, passado algum tempo, o Davi tinha o seu filho primogênito, Amnon. Ele se apaixona pela própria irmã e ele força a irmã a deitar-se com ele. Isso vai deixar Absalão, o segundo filho de Davi, enraivado, entristecido, e não se ele não se conforma com isso, e ele mata o irmão. Então, assim, Davi sofre muito, porque Davi, apesar de ser um pai excelente, de ser um pai amoroso, mas ele sempre deu preferência para o seu primogênito, e isso enciumava o coração de Absalão. Absalão já tinha esse sentimento. E quando seu irmão faz isso com a própria irmã, Absalão então resolve matá-lo e fugir. E Davi então perde seus 2 filhos naquele momento. Perde seu primogênito amado e fica longe de Absalão por um longo tempo. E quando Absalão volta, assim relata em Samuel, estava com o coração ferido, magoado, e deixa-se abrir para o mal. Como diz lá em Efésios 6, de 10 a 20, diz assim que não é contra homens de carne e osso que nós lutamos aqui na terra. As nossas lutas não são contra os nossos irmãos, e sim contra aquelas forças espirituais do mal que estão espalhadas no ar para tirar nossa paz, para gerar conflitos, guerras, e nós perdemos nossa salvação. E assim aconteceu com Absalão. Ele deixou-se levar pelos ciúmes, pela revolta do que seu irmão fez com a própria irmã, e resolve tomar o trono de seu pai e junto todo o seu exército. Então Davi, primeira ação que ele teve não foi enfrentar o filho, e sim fugir, pois era seu filho amado. Ele amava, apesar de todos os seus pecados, mas ele era um pai amoroso. Então Davi foge para não enfrentar o próprio filho. E a palavra diz assim, bem clara, no verso 2: são muitos o que de mim dizem, não há em Deus salvação para ele.
Veja bem como é difícil para Davi ter que orar e dizer a Deus que muitos dos seus, do seu povo, daquele povo em que Deus havia confiado a ele esse reinado, aquele povo de Israel em que Davi estava à frente amando de Deus. Esse povo estava dizendo que não havia salvação para ele. Então Davi ora a Deus com seu coração contrito. Ele diz assim: porém tu, Senhor, tu és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça, é tu que levanta a minha cabeça. Não irei ficar de cabeça baixa, porque tu levantas a minha cabeça, tu és tudo para mim, tu és mais que esse exército, tu és mais que esses numerosos que estão ao meu lado, à minha frente, à minha esquerda, não sei, mas tu és mais, tu és tudo, tu és o meu escudo. E ele diz ainda, ele completa ainda: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi ouvia a resposta do Senhor. Ele clamava e ele sentia no seu coração que Deus ouvia o seu clamor. Que lindo, né? Que lindo esta fé que remove montanhas, que está removendo aí inúmeros de adversários de Davi. Deus ouvia a oração de Davi e Davi ficava em paz, porque ele tinha fé em seu Deus. E Davi então diz neste verso, que eu acho que vai definir todo esse cântico de Davi, é o verso 5, onde Davi diz assim: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Veja só que lindo. Apesar de todo esse conflito, de todas essas adversidades que ele estava vivendo, toda essa tribulação, Davi deitava e dormia tranquilamente, nada atemorizava o seu sono, nada deixava que Davi perdesse o sono, porque ele tinha certeza que Deus o sustentaria e que ele acordaria no dia seguinte vivo. Então Davi, ele completa assim: não tenho medo, não temo milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu não temo, porque a minha salvação, o meu escudo é o Senhor. Davi estava depositando aqui toda a confiança no Senhor. Davi fugiu, ele fugiu para salvar a sua vida do seu próprio filho. Mas sabemos que a nossa vida, as nossas vidas, não é só vitória. Não é só vitória. E esse salmo, ele vem nos mostrar isso. Que nós devemos fazer como Davi, nos momentos de tribulação. Nós devemos fugir de toda a tribulação e orarmos, entrar em nosso quarto, não é assim que Deus diz na tua palavra? Entre no seu quarto e ore a Deus e orar. Foi isso que Davi fez nesta oração da manhã. No momento de tribulação, ele orou a Deus, ele pediu, ele se prostrou e mostrou a Deus a confiança que ele depositava em Deus. Por isso Davi dizia: não tenho medo de milhares que vêm de todos os lados. E aí Davi brada fortemente nesta oração, e Davi brada no meio dessas tantas tempestades que ele confia no Senhor. Então Davi vai dizer assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu,
pois feres no queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Olha só, Davi não pede para Deus se levantar, mas Davi quer dizer aqui, nesse momento, ele pede, ele fala, salva-me, ele suplica, salva-me, Senhor. Deus meu, Tu és o meu soberano, o Deus todo-poderoso, Tu és o Deus da minha vida, da minha história, Tu és o meu Deus. Não deixe que meus inimigos vençam sobre mim. É isso que Davi diz assim: afasta de mim todos os ímpios, afasta de mim toda a tribulação. Este foi um grande teste, neste momento aqui em que ele fala isso. Ele é um teste que Davi fez da sua própria fé. Ele ousou a falar com Deus. Ele não disse ao Senhor Deus nesse momento que ele não temia. Ele não temia aos seus inimigos. Por isso ele bradou: salva-me, Deus meu, Tu és o meu Deus. E aí ele termina, no verso 8, ele termina de uma forma assim, vamos dizer, soberana em relação a Deus, porque ele diz assim para Deus: do Senhor é a salvação, e sobre o Teu povo a Tua bênção. Soberana por quê? Porque aqui Davi não pede a salvação só para ele. Davi está nos ensinando, está nos dizendo que do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa salvação. E era também a salvação do próprio povo de Davi, que estava revoltando contra ele, que estavam querendo matá-lo. Davi pede a bênção de Deus Todo-Poderoso para o seu povo. Porque Davi tinha consciência do seu erro, que ele havia pecado, mas ele também tinha consciência que ele havia sido perdoado, porque ele havia se arrependido de coração. E neste momento aqui, Davi faz a mesma coisa com o teu povo, onde ele pede a bênção, e sobre o teu povo, que é meu povo, Senhor, a tua bênção. Então Davi fecha esta oração da manhã com chave de ouro, pedindo a bênção para si e para todo o povo. Esse povo somos nós, eu e você, nossos filhos, nossas gerações vindouras. Enfim, então, esse salmo nos ensina claramente como nós devemos nos colocar diante de nossas provas, não é mesmo? Sabemos que os justos sempre terão que passar por conflitos aqui na terra, mas nós devemos encontrar a força só em Deus. E nunca esquecer também que toda tentação é humana. Ela vem para o homem. Toda tentação é humana, mas todo livramento é divino, é Deus que está para nos salvar. Os inimigos estão aqui para nos atacar, mas Deus está em todo o tempo, está ao nosso lado, está conosco para nos livrar. E se contarmos com Ele, não haverá na terra tristeza, dificuldade ou amargura. Nenhuma amargura nos derrubará. Pois Davi nos deixa essa bela lição neste salmo, que a eficácia da sua oração, da oração de Davi, ela não estava no poder da sua palavra, das minhas palavras, das nossas palavras, mas sim a eficácia está no poder e na misericórdia soberana de Deus, que governa todas as coisas. Lindo, né? Linda esta oração da manhã, que ela sirva para nós também
como exemplo quando nos levantarmos e lembrar sempre que Deus é a nossa salvação, Ele é o nosso escudo. Amém? Vamos então encerrar e nos encontrarmos no próximo salmo. Amém?